Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje nós vamos discutir por que o antiveganismo é tão forte nas pessoas. Quais são as razões para as pessoas odiarem tanto o veganismo? Ser vegano e falar com os não veganos é uma tarefa às vezes muito difícil, sobretudo quando a pessoa não tem uma abertura. E por incrível que pareça, é muito difícil também a gente conversar dentro de dois espaços que eu faço parte, que é dentro da esquerda e dentro da academia também. E eu vou tentar entender por que dentro desses dois espaços tidos como progressistas a gente não consegue ter tanto debate quanto a gente presumiria. No interior da esquerda e da academia, o debate se torna um pouco mais complexo, por incrível que pareça, né? Dentro da esquerda a gente discute classe, raça, gênero, sexualidade, todo tipo de debate da diferença a gente é aberto, mas a gente é aberto a ter todo o debate dentro de uma perspectiva humana, antropocêntrica ainda. É ótimo que a gente debata isso tudo, não é uma crítica, mas é importante a gente pensar quais são os limites. E na academia é a mesma coisa que acontece. Tanto de um lado um discurso ultra militante engajado, quanto do outro lado um discurso ultra refinado, intelectualizado, eles acabam reproduzindo uma certa banalidade, uma certa violência contra os animais. Quando a gente nasce, já existe um mundo todo organizado. A gente nasce, a gente não sabe falar e a gente aprende uma língua que é uma língua que tem uma história. É uma língua que tem palavras que determinam o nosso modo de vida, que carrega racismo nela, é uma língua que carrega homofobia nela, é uma língua que carrega misoginia nela e é uma língua que carrega também especismo nela. E é com essa língua que a gente vai expressar os nossos sentimentos e é com essa língua que molda os nossos sentimentos. E não é só nesse aspecto coletivo da língua que pré-existe a nossa individualidade que está dada. O Estado, a organização política e econômica, ela já é dada antes de nós nascermos. A instituição do casamento, como a maior parte das pessoas vai viver e se relacionar, isso já pré-existe ao nosso nascimento. A instituição do monoteísmo, a igreja, ela pré-existe ao nosso nascimento, ela vai moldar a nossa relação com o sagrado. Então existe uma série de coisas que pré-existem ao nosso nascimento e que fundam a nossa própria visão de mundo e faz com que a gente perceba as coisas de uma determinada forma. Se você estudar um pouquinho de antropologia, você vai perceber que nada disso que a gente vive na nossa sociedade é natural. A forma como a gente vive não é universal, não é a forma correta. Existem diversas outras formas de pensar. Esse vídeo não é sobre antropologia, a gente pode discutir essa pluralidade de formas de existir dos seres humanos em outro vídeo. Cada civilização, cada perspectiva de mundo, como é essa que é a nossa que eu estou desenhando, é uma perspectiva, dentre outras perspectivas de outros povos, essa civilização que é a nossa, então, ela produz um tipo de violência. E é importante a gente entender qual é o tipo de violência que está introjetado nesse mundo. Então, mais do que expressar a nossa própria individualidade através de uma língua, através de um casamento, expressar nossa sexualidade através de uma relação heterossexual, mais do que a gente, através dessas estruturas, a gente está expressando a nossa individualidade, essas estruturas que pré-existem ao nosso nascimento, elas estão moldando a nossa individualidade. A gente é moldado por essa estrutura, mas a gente é capaz de escapar disso. Com a alimentação não é diferente. A forma como a gente come, a forma como a gente se alimenta, isso tudo já existe antes de nós nascermos. Tem uma estrutura alimentar que molda também nosso paladar. A gente é bombardeado com produtos ultra açucarados, a gente é bombardeado com muita gordura, com sódio em excesso, com todo tipo de alimento que é viciante. E esse tipo de alimentação, ele molda o nosso paladar e molda a forma como a gente se relaciona com o alimento. O nosso próprio paladar, ele é um construto social, tem uma história. É muito comum, se você for comer comidas de um lugar com um tempero muito estranho que você não está acostumado, você passa mal, você se enjoa. Isso é normal porque o nosso corpo ele se organiza com um determinado tipo de alimentação e ele absorve aquilo. Hoje em dia, se eu for comer um pedaço de carne, vai ser bem desagradável para mim.
Contudo, há um ano atrás eu estava acostumado, eu comia e eu via aquilo como alimento. Então, a gente é ensinado que carne é um alimento e que os animais, eles existem para servir a gente e para nos fornecer aquilo que nós queremos e que nós precisamos. Quem acompanha o canal conhece o conceito de referente ausente da feminista vegetariana vegana, a Carol J. Adams. Então esse conceito do referente ausente, ele vai servir para explicar o quê? Como a nossa sociedade transforma animais em carne, em pedaços de carne. Como quando a gente vai no mercado e a gente olha numa prateleira do mercado, a gente vê um pedaço de picanha, a gente vê uma asinha, a gente vê uma costela, mas a gente não se dá conta que esses pedaços são animais retalhados. O referente ausente é o que faz com que a gente apague toda a subjetividade e toda a história da vida daquele animal e que aquele animal é um animal que sente, que sofre. E o referente ausente mascara toda a violência absurda que carrega a indústria. Eu não vou ficar citando exemplos aqui, porque é muito fácil você ter acesso se você quiser, e é muito óbvio como a indústria ela é absolutamente cruel. Mas se você ainda não viu sobre isso, por mais óbvio que seja, veja. Então esse conceito do referente ausente, que eu já discuti em outros vídeos, ele serve para explicar esse apagamento da vida envolvida e do processo de produção. E é um apagamento duplo, de um lado da vida dos animais, de outro lado também da vida do trabalhador envolvido no abate daqueles animais. A vida do trabalhador na indústria do corte, ela é muito cruel. Imagina você abater um animal atrás do outro. Eu fico até nervoso de falar sobre isso, desculpa. Isso me faz pensar no conceito de banalidade. O conceito que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal. A gente não precisa ter algum tipo de consciência malévola para fazer as maiores atrocidades. As maiores atrocidades da história da humanidade foram tidas como algo natural. Se você voltar no tempo e cair num período da história que foi muito longo, em que a escravidão era tida como natural, você vai ver que a maioria das pessoas acha a escravidão como algo natural, normal, e eventualmente elas não se moviam para mudar aquilo. E elas estavam então coadunando, concordando com uma violência atroz. Da mesma forma, as mulheres por muito tempo foram consideradas como propriedade do homem. E isso era tido como natural, não era um problema. Isso era normal. Isso são exemplos de banalidades que a gente reproduz, que são ensinadas pra gente, que a gente reproduz. Mas por sorte, nós, enquanto sociedade, rompemos com várias delas e nós podemos romper com outras. Uma das banalidades que a gente enfrenta hoje em dia é a exploração e a crueldade dos animais, que, através do referente ausente, ela é mascarada. Hoje em dia, por exemplo, a gente ainda vê muita violência contra pessoas que se organizam com uma sexualidade dissonante da heterossexualidade, que é norma no nosso mundo. Então, qualquer pessoa que se organiza sexualmente diferente se torna um alvo de violência, se torna um alvo dessa banalidade, que é a banalidade de pensar que existe uma forma correta de existir sexualmente. Isso é banal, da mesma forma que é uma banalidade achar que a gente precisa de produtos de origem animal para se alimentar, porque a gente não precisa de nada. E se você não acredita nisso, me manda uma mensagem que eu te mando todos os artigos mostrando, para além da minha própria vida, que é uma prova disso, que vocês não precisam de nada de origem animal para serem saudáveis. E essa banalidade que a gente reproduz, ela pode ser uma banalidade das mais complexas. A gente pode, voltando para o assunto inicial do vídeo, no interior de uma militância de esquerda, a gente pode justificar toda a sorte de violência também. E mesmo no tipo de pensamento mais complexo, a gente pode justificar todo tipo de violência. Um exemplo muito clássico na filosofia, que é de onde eu venho, é, por exemplo, o apoio do Heidegger, que para muitos é o último grande filósofo, o apoio dele ao nazismo. O Heidegger, então, que tem um pensamento super complexo, super refinado, que trouxe grandes avanços em relação à tradição em grandes aspectos, ao mesmo tempo que ele trazia avanços em relação a uma certa tradição, ele consegue conciliar o pensamento dele com uma perspectiva fascista, nazista, racista, antissemita, sobretudo antissemita.
Heidegger era um antissemita e era um pensador com um dos pensamentos mais complexos do mundo. Então, isso fica muito evidente como o pensamento mais complexo, a demanda por argumentos muito complicados, pode vir consigo também com uma banalidade, com um se cegar. A gente sobe na nossa torre de marfim e a gente esquece de olhar para o lado, de olhar para a nossa geladeira, de olhar para aquele pedaço de carne e perceber que aquilo é uma vida que sente. E é isso que faz o antiveganismo ser tão forte, essa banalidade. Porque o veganismo faz com que as pessoas lidem frontalmente com a própria banalidade que elas estão reproduzindo. Na nossa sociedade, sobretudo nos grupos progressistas, a gente já consegue pautar antirracismo, feminismo, a gente consegue pautar todo tipo de lutas, mas a pauta do veganismo ela ainda é muito incipiente. As pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão, e quando a gente levanta essa questão, pessoas se sentem ofendidas. Mas é sempre importante lembrar, o veganismo não é sobre nenhum tipo de moral elevada, não é sobre nenhum ser humano, é sobre os animais. E aí o que acontece? As pessoas entram naquele modo, mas você quer me chamar de opressor? Eu faço parte do movimento X, eu faço parte do movimento Y, eu. As pessoas se sentem atacadas e entram numa defensiva. E tentam se justificar. Eu acho que isso deve ser parecido, por exemplo, com o que uma pessoa do movimento negro deve ter enfrentado quando na primeira vez, dentro de uma reunião do partido, chegou e falou para uma maioria branca, então, vamos discutir o racismo? Vamos discutir o racismo que corta também a questão de classe? Ou alguém que pela primeira vez falou sobre essa questão dentro da universidade também. Universidade que é dominada por homens brancos. Então, toda pauta nova que coloca a gente de frente com a nossa própria banalidade, ele enfrenta resistência, enfrenta dificuldades. E o veganismo está crescendo muito e nós veganos estamos enfrentando essa dificuldade. Mas nós, então, que somos veganos, a gente tem que entender de onde vem esse ódio de nos desacreditar. Todos nós já fomos em algum momento diferente do que nós somos agora. Há quem votou em um personagem X, há quem reproduziu toda sorte de preconceitos, há quem comia animais mortos. Eu comia animais mortos há um ano atrás. E a grande questão é que nós podemos mudar os nossos costumes, nós podemos mudar a nós mesmos, nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar não só o mundo no qual vivemos, que é um mundo global, mundial, que tenta englobar tudo, mas nós podemos mudar de mundo. Ver com outras perspectivas, por exemplo, com uma perspectiva não antropocêntrica que considera os animais como algo à mão, algo dado pra gente. Essa perspectiva antropocêntrica, ela está inscrita, como eu disse, antes da nossa própria existência, está na Bíblia, está no Velho Testamento. Os animais existem para nos servir. Nós damos nomes aos animais, e na medida em que nós damos nome, nós temos poder sobre eles. Tá nas primeiras páginas do Velho Testamento que funda essa civilização que é a nossa. Mas nós também temos que tomar cuidado de achar que encontramos o resultado final. Nós veganos não encontramos o resultado final porque não há resultado final, não há resposta para tudo, porque não há uma totalidade para ser respondida. Existe sempre uma pluralidade de perspectivas sobre as coisas. Então, o veganismo não responde a todas as questões, o feminismo não responde a todas as questões, o antirracismo não responde a todas as questões, o marxismo não responde a todas as questões, a militância pelo clima não responde a todas as questões. Nós somos incapazes de responder todas as questões, mas talvez juntos, no interior de uma luta interseccional, a gente possa se unir e fazer com que diversas vozes plurais de pontos e perspectivas distintas e dissonantes e que eventualmente entram em conflito sim, e que essa pluralidade de vozes, elas ecoem outros sentidos, outras formas de ver o mundo que não essa forma que tenta englobar tudo numa única e mesma coisa. A gente tem que perceber que aquilo que a gente presumia como natural não é natural. Nada é natural. Ou talvez, pensando na oposição entre natureza e cultura,
não há essa oposição entre natureza e cultura, tudo é natural. Quando as pessoas, então, elas dizem que odeiam o veganismo e odeiam os veganos, elas não odeiam a nós veganos propriamente, elas odeiam uma voz que desloca uma perspectiva e que faz com que elas percebam que elas estão reproduzindo uma perspectiva engessada de mundo e uma violência atroz, uma violência que cada vez mais se torna evidente e a gente não consegue mascarar. A gente não pode esperar então que quando a gente desperta e quando a gente vira vegano, que todo mundo desperte junto da gente. Quando a gente tira o véu do especismo dos nossos olhos, não vai se descortinar todos os olhos de todas as pessoas do mundo. O trabalho, a nossa luta, ela é lenta e gradual. E ela é sem garantia. Mas não é sobre nós que lutamos e nem sobre aqueles que desprezam a nossa luta. Essa luta é sobre os animais, sobre aqueles que não têm voz e não conseguem se colocar no domínio político público como nós exigimos. É sobre uma pluralidade de existentes que a palavra animais sequer faz justiça. Quando eu falo animal, eu junto uma pluralidade de diferenças. Eu junto a vaca, a abelha, o jacaré, a tartaruga, tudo numa mesma universalidade genérica e eu apago toda a pluralidade de diferenças. A palavra animais sequer dá conta daquilo que é a nossa missão enquanto veganos antiespecistas. Considere o veganismo, mas que ele seja político, anticapitalista e interseccional.